Olá, eu sou Fernando Simbranelli, do Health Nova Hub, e hoje a gente está aqui num High Hub ao vivo, né, muito interessante, com Alisson Muotri, professor da Universidade da Califórnia de San Diego, né, e o Jean Franco, que é brasileiro, trabalha na parte de design estratégico e também está na Atismo. É isso, Jean, acertei? Exatamente. Perfeito. O Perfeito. ano passado a gente teve uma conversa com o Alisson que foi muito bacana sobre os minicérebros, o trabalho que ele desenvolve na Universidade da Califórnia de San Diego. Teve avanços muito importantes, né, nesse último ano sobre os minicérebros, bem como avanços na Atismo, que é uma das startups de biotecnologias focadas no autismo. Então, a gente vai estar compartilhando um pouco dessa história. Seja muito bem-vindo, Alisson e Jean, nessa sexta-feira de carnaval aqui no Brasil, né? Obrigado a todos que estão nos assistindo aí nesse Exato. momento, que vão nos assistir depois, que essa conversa vai ficar disponível no nosso canal Health Nova Hub. Não deixem de assinar o nosso canal. Legal. Alisson, então, só começando, explica um pouco para o nosso público o que são os minicérebros e quais são os principais avanços que a gente teve no último ano. Tá legal. Primeiro, prazer estar aqui com vocês, poder discutir tecnologia de ponta, né? São oportunidades raras que a gente tem de estar explicando para o público realmente o que está acontecendo dentro dos laboratórios e como que isso pode ser utilizado por uma empresa, né, como a Atismo, né, para melhorar a qualidade de vida de pessoas, né, que sofrem com autismo e outras doenças neurológicas. Enfim, o minicérebro, ele é uma estrutura criada a partir de células-tronco, né? Então é um grupo de células que a gente chama de pluripotentes. São células que têm essa capacidade de se especializar em qualquer tecido do corpo humano, né? A gente consegue guiar essas células, né, para se neuralizar e formar uma estrutura que parece o cérebro humano em desenvolvimento. Por que essa é uma ferramenta importante? Porque a gente não tem acesso ao cérebro humano em desenvolvimento no útero, né? A gente acaba tendo limitações com tecnologias não invasivas, por exemplo, um ultrassom, para você conseguir observar esse cérebro humano em desenvolvimento, mas você não consegue fazer um experimento, né? Então, o que a gente fez tirou isso do útero humano e conseguiu reproduzir o desenvolvimento neural em laboratório, né? Então, esses são os minicérebros. E no começo, né, uma tecnologia que vem se aprimorando aí nos últimos 10 anos, não é nada novo, né? Mas nos últimos 10 anos o que diversos grupos conseguiram fazer é aprimorar essa estrutura de modo que ela consiga representar muito melhor, né, os estágios iniciais do desenvolvimento, ou seja, a gente consegue acompanhar como é que essas células migram, como é que elas formam, por exemplo, o córtex frontal, que é uma área rica na cognição humana, né? E eles recapitulam de uma forma muito semelhante ao que a gente tem durante o desenvolvimento, que é onde a gente sabe, né? Os avanços que aconteceram no ano passado e saem do meu próprio laboratório, né, é a capacidade de fazer com que esses minicérebros, né, tenham uma atividade sináptica, uma atividade elétrica semelhante a um cérebro funcional, né, um cérebro de um primata, ou mesmo com ondas neurais, né, que se assemelham por exemplo, a um cérebro humano de 9 meses. Antes, a gente estava restrito a algo que parecia o primeiro trimestre de gestação. E agora a gente já está chegando a um cérebro muito mais maduro, né? Então, a capacidade de você observar o cérebro em funcionamento traz novas oportunidades, né? Porque antes a gente olhava para esse cérebro e conseguia tirar insights, por exemplo, estrutural, né? Então, a gente usou essa ferramenta para mostrar causalidade entre o vírus da Zika e a microcefalia. Você expõe esses minicérebros ao vírus da Zika, ele mata as células e o minicérebro fica menor ainda. Então, é um modelo de microcefalia. Só que ninguém havia usado antes os minicérebros para uma atividade de network, né? Que é o que o cérebro faz. O cérebro humano é um grande computador, né? E isso a gente nunca conseguia nunca havia conseguido recapitular dentro do laboratório. Aconteceu ano passado aqui, né? Foi guiado até por 2 brasileiros, o Weber e a Priscila, né? Duas autoridades nesse assunto que conseguiram realmente mudar esse protocolo para fazer esses minicérebros funcionais. Mudou completamente a história toda. Agora a gente consegue ter, né, um mini computador orgânico, né, dentro de um laboratório. Não, e eu não sei se... Eu acho
não sei se veio, eu acho que veio de vocês, quer dizer, e aí o poder de processamento dos minicérebros acaba sendo muito maior, né? Foi realmente uma descoberta e um avanço extremamente importante para você ter modelos para tudo, né? Porque quantas doenças, né, neurológicas, mesmo psiquiátricas, você não tem modelo para estudar, né, Alisson? Exatamente, e essas doenças, né, o autismo é um grande exemplo, né, você não tem, assim, até onde a gente sabe, uma alteração no cérebro muito gritante, não é que está faltando um pedaço, é diferente, por exemplo, da síndrome do Zika, né, que as células morrem, a gente não tem neurodegeneração num cérebro autista, num cérebro esquizofrênico, o problema é de redes neurais, como que essas redes neurais se comportam. E o que a gente está conseguindo fazer agora é modular justamente, né, o comportamento dessas redes neurais. Então, abre essa perspectiva. Né? Perfeito, perfeito. E eu fiquei muito curioso com o questionamento na entrevista do Fantástico sobre que agora, conforme o avanço do trabalho, a questão ética vai ficando mais... É um ponto a ser discutido? Exatamente. Agora a gente entra numa área um pouco complicada, né? Porque quanto mais o modelo se aproxima do cérebro humano, maiores são os questionamentos éticos, né? Porque até que ponto esse minicérebro pode estar adquirindo, mesmo que um resquício, né, de uma consciência ou um autoconhecimento? Será que ele tem consciência do que acontece, né? E a partir do momento que você chega a ter evidências de que ele se aproxima a isso, né, a gente começa a tratar, né, todo indivíduo que tem consciência e self-aware como um indivíduo com seus direitos, né? Então, a postura que a gente tem perante ao minicérebro teria que mudar. A gente ainda não tem nenhuma evidência de que isso esteja acontecendo, mas eu não posso descartar essa possibilidade. Daí que vem esse questionamento ético, né? Então, eticistas agora estão, né, preocupados com essa questão, até onde a gente vai, né? E se, por exemplo, que é uma coisa que já acontece, a gente desse um corpo para esses ministérios, né? Então, aí, esse é o nosso experimento com a parte robótica, onde a gente consegue plugar esses ministérios em uma plataforma robótica para dar um corpo para eles, para que eles possam explorar o ambiente, né? Semelhante a um cérebro em desenvolvimento. Aí você começa a complicar muito mais ainda a parte ética, né? Mas é sempre assim, né? As tecnologias, né? Elas vão sempre desafiando, né, o nosso conhecimento e conceito ético da sociedade atual. O mesmo acontece, por exemplo, com a edição de DNA, né, a terapia gênica, a edição de DNA, né, criar seres humanos mais inteligentes ou com outras capacidades através da edição de DNA. Será que no futuro faríamos isso, né? Existe o uso bom da tecnologia e o uso ruim da tecnologia. E é a sociedade que vai ter que definir, né, aonde que a gente coloca esse sarrafo, né? Perfeito, não, é muito interessante. E Gia, você que conta um pouco da história da Atismo, como é que você se envolveu e quais são, né, a gente estava conversando antes das perspectivas, que a gente está ainda na primeira etapa, então vamos começar essa conversa. Exato. Bom, antes de tudo, prazer de estar aqui, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar junto com o Alisson. É importante dizer que o Alisson também é cofundador da Atismo, tem uma participação importante naquilo que a gente está fazendo. E a minha participação nesse processo se deu justamente do distanciamento das pessoas comuns, e aí eu me coloco dentro do grupo das pessoas comuns, dessa ciência extremamente sofisticada, extremamente avançada. Fui convidado por um grande amigo que conheci o Alisson, que tem uma filha com uma síndrome rara. Ele junto com a Alisson e algumas outras pessoas, alguns cientistas, médicos, estavam já nesse movimento de tentar aproximar a alta ciência das pessoas, como do dia a dia das pessoas, né? Porque há um tempo atrás essa alta ciência demorava alguns anos para chegar ao uso das pessoas. Então fui convidado por esse amigo para me envolver nesse processo, né? Por trabalhar com design estratégico, né? Trabalhar com grandes marcas e sempre tatear essa questão de modelos de negócio. Meu papel foi justamente colocar a bola no chão, né? Como é que a gente faz para criar um roadmap, como é que a gente define exatamente o que a gente está se propondo e como é que a gente vai avançar passo a passo, equilibrando investimentos necessários para você poder botar isso em funcionamento, equilibrando a questão do
do papel da Atismo. A Atismo é uma social enterprise, uma empresa privada com fins lucrativos, mas que tem na essência do seu modelo o impacto social que ela nasceu para criar, né, que é ajudar as famílias a diagnosticar, cuidar e tratar dos seus filhos de uma maneira cada vez mais rápida, mais eficiente e menos dolorida, como a gente costuma dizer. E aí o primeiro passo que a gente deu foi entendendo todas essas tecnologias disponíveis e entendendo qual é de fato a nossa missão, né, o que a gente pretendia, era definir esse roadmap, né? Então a gente definiu inicialmente 5 grandes áreas, né? A genômica, que, como o Alisson disse, você entender as alterações genéticas de cada indivíduo é fundamental no caso do autismo, porque o autismo é um transtorno multigênico, multifatorial, extremamente complexo, cada indivíduo é diferente do outro, né? A gente fala de um espectro autista, o autismo é uma condição neurológica. Então a genômica era uma dessas áreas, né? A segunda área, a gente chama... E só para assim, muito se fala, hoje se fala mais em genômica, mas assim, pelo que a gente percebe, isso é uma coisa recente, né? Isso. Parece que é uma coisa assim, não, já se sabe tudo, quer dizer, está em construção, né? Tipo, não é uma... eu costumo dizer que o paralelo da genômica, o que ela é hoje, o que ela vai ser, é mais ou menos como a gente vê na década de 70, a internet e informação, na década de 90, os grandes negócios de internet surgindo, e a gente achava que já estava no fim dela, e a gente vê que isso está evoluindo a passos largos a cada dia, o papel não é mais a internet, né, da digitalização nas vidas de cada um de nós, né? Então a genômica está no mesmo estágio, a gente ainda está no começo dela, ela foi mapeada há muito poucos anos, não me lembro, Alisson, não me lembro exatamente a data, você sabe de quando o genoma foi mapeado? Começo de 2010. Começo de 2010. Mas quer dizer, o genoma mapeado e aí a genômica do autismo são coisas, ou né, dessas doenças são coisas diferentes, não é, Alisson? A gente tem, né, o genoma humano, acho que é até justo dizer, né, que tem diversas publicações que falam, sequenciamos o genoma inteiro. Até hoje não foi feito isso, né? Foi feito grande parte disso, mas ele inteiro mesmo, até hoje a gente não fez esse sequenciamento, né? Então, tem regiões que são muito difíceis, tecnicamente, de você fazer a leitura, né? Então, por isso que ainda não é feito. Mas, assim, em 90% ele tá sequenciado, né? E a outra coisa é realmente o que você falou, é entender que desses genes que a gente sabe que existem no genoma humano, quais deles estão associados ao autismo. E aí que a coisa se complica. E a gente pode dividir em 3 áreas, né? Então, o autismo tem 3 fatores genéticos, né? Um dele é aquele que é hereditário, que passa na família, então tem o pai, da mãe, né, de gerações. Tem outro que é o que a gente chama de esporádico, são aquelas mutações que são adquiridas pelo próprio indivíduo, né? Não tem nada de familiar, é só um indivíduo na família que tem, né? E tem o que a gente chama de poligênico, né? Que são não é um gene, né? São 3, 4, 100 genes que causam uma susceptibilidade ao autismo. Juntando isso a um outro insulto, por exemplo, né, uma causa ambiental, você pode ter, então, o desenvolvimento do autismo, né? Então, nenhuma dessas 3 hipóteses podem ser mutuamente exclusivas, né? Uma única pessoa pode estar com, né, uma parte herdada, uma parte que é uma mutação e ainda um fator ambiental contribuindo, né, para ele se desenvolver. Então, é altamente complexo, né? Exato. Interessantíssimo. E só complementando isso que o Alisson estava falando, no fundo, o que a gente definiu logo no início, né? Que o nosso objetivo era prover um negócio que todo mundo fala, né? Que chama medicina personalizada, ou seja, uma solução de saúde individualizada para cada indivíduo, né? E que a genética é um desses componentes. Então, e no caso do autismo e dos transtornos neurológicos associados, um componente importante, né? Porque, como o Alisson estava dizendo, é de uma abordagem extremamente complexa, né? Mas é algo que... Diga, continua. Eu acho que esse, né, foi uma das propostas da Atismo, porque a gente poderia ter mais uma companhia de genética que só relata, né, o que está alterado, mas a gente faz um trabalho de bioinformática muito forte, né, que cruza dados e de bibliotecas de outros cientistas, né, no mundo, né, para tentar acertar com mais certeza, né, o que realmente está acontecendo
e colocar isso, né, na perspectiva do quadro clínico daquela pessoa, né? Então é um trabalho manual, assim, né, para cada genoma curado individualmente, né? Então esse é uma das coisas, uma das qualidades e uma das restrições que a TISMO tem até para o próprio crescimento, né? Exato. Porque a gente não consegue ainda, né, dar esse salto de crescimento para poder estar avaliando aí 1000 genomas ao mesmo tempo, né? A gente está fazendo uma coisa muito diferente do que isso daí. E esse ponto que o Alisson tocou é extremamente importante de ser discutido, porque, no fundo, a genômica não é ela em si, é o uso que vai se fazer dela, né? Então, você conseguir interpretar os dados, identificar quais são as alterações genéticas que são relevantes para o quadro clínico de uma criança, e você fazer o que a gente faz, né, uma curadoria desses dados, botar cientistas, de fato, pesquisando profundamente as expressões gênicas daquele gene alterado e etc., e fazer o que a gente já faz hoje, que é farmacogenômica, né, que é você olhar a perspectiva de medicamentos relacionados àquelas alterações genéticas. Então, o uso da informação genética é que, para nós, é extremamente o ponto fundamental. Tanto que a TISMO, se você pegar a genética, existem 2 grandes etapas, né? A primeira etapa é uma etapa de extração e de leitura dos dados, o que a gente acredita que é um passo fundamental, mas é quase como uma commodity no mundo da genética, né? Você ter o mapeamento dos dados genéticos, e a partir do mapeamento, aí na TISMO começam 2 grandes etapas. A análise de bioinformática, nós construímos uma plataforma de bioinformática proprietária, que... Só me esclarece, quando você fala bioinformática, você quer dizer exatamente o quê? Você faz a correlação do quadro clínico com... Como é que você quer dizer exatamente? Eu vou dizer em uma linguagem simples, se o Alisson quiser sofisticar ela, ele sofistica. Na verdade, você faz uma análise de quais genes alterados são relevantes para o quadro clínico, né? Só que você não é só para o quadro clínico, você tem que olhar todas as publicações científicas que estão sendo geradas a cada dia, né? E a plataforma precisa se adequar a isso, né? Então, você tem uma plataforma de bioinformática que analise especificamente o caso do autismo, era uma necessidade fundamental, assim como é no câncer e como é em N outros territórios da saúde, né? O nosso caso, a plataforma, ela foi desenhada para dar respostas qualificadas para os transtornos neurológicos, né? Então, a capacidade de computação é muito importante aqui, né? Porque quando a gente fala sequenciar o genoma, né, as pessoas não têm noção do que é isso, né? Você imagina que esse genoma é composto por letras, né? Que são as bases que compõem o DNA, né? E são 3,2 bilhões de letras, né? Então, imagina a leitura e releitura de um livro, né, com 3,2 bilhões de letras, né? Então, é isso que a gente faz com cada genoma. A gente não faz essa leitura uma vez, a gente faz essa leitura 60 vezes para ter certeza que cada letra está correta e a gente não pulou uma, né? Então, o poder de computação aí que entra toda essa propriedade intelectual da TISMO, né? Que é a capacidade de fazer isso de uma forma muito mais precisa do que qualquer outra companhia, e mesmo muitos laboratórios acadêmicos do mundo. E só trazendo o assunto inicial, a grande pergunta é onde entram os minicérebros nessa questão toda, né? No fundo, como eu estava dizendo, a gente definiu 5 grandes áreas de atuação para a TISMO poder produzir essa medicina personalizada. A primeira é a genômica, que é o que a gente efetivamente faz hoje em dia. Segundo é conteúdo, porque grande parte das dores das famílias que são afetadas pelo autismo, a gente está falando de 70 milhões de famílias espalhadas pelo mundo, né? O autismo tem uma prevalência de 1 para 59 crianças nascidas, está relacionado ao entendimento do que é aquela condição e o que ela deve fazer efetivamente. Então, conteúdo é fundamental para isso, tanto para a comunidade médica quanto para os pais. Terceiro território é Data Science, como o Alisson falou, a produção de dados de um genoma é gigantesca, né? Então você tem que botar todo o aparato tecnológico para inteligência artificial, machine learning, deep learning, para acelerar esse processo. Esse é o terceiro território que a gente pretende tocar. O quarto território é o que a gente nomeou de divisão de Drug Discovery e Drug Repurposing, que é justamente, num primeiro momento, você usar essa plataforma dos minicérebros para identificar medicamentos eficientes para determinadas alterações genéticas ou condições genéticas, e ajudar a indústria farmacêutica a até
conseguir uma segunda patente para um medicamento que já teve a sua patente vencida, avaliando a eficiência dele para esses casos, né? E aí o Alisson pode dizer tecnicamente a importância disso, que eu acho que é fundamental de se entender. Então, o quarto território é Drug Discovery e Drug Repurpose. E o quinto território a gente chama de Disruptive Technologies, é você aproximar as tecnologias disruptivas deste processo, né, de ajudar as famílias nessa jornada completa do autismo. Para nós, a medicina personalizada ela vai nascer da combinação desses 5 territórios de atuação. E a gente está só no primeiro passo ainda, né? E a gente teve um ciclo de 2 anos inicial de desenvolvimento da nossa tecnologia de bioinformática e da nossa tecnologia de curadoria genética, né, que talvez é uma das etapas mais importantes desse processo. Aí, Alisson, se você puder falar especificamente sobre Drug Discovery. Acho que deu para perceber que a gente está sonhando grande, né? Quando a gente começou com essa empreitada toda, a gente queria fazer uma coisa diferente, né? E fazer isso no Brasil ainda era mais desafiador ainda, né? Mas estamos aí, né? Eu acho que o pessoal da TISM, eu gosto de pensar eles que nem os capitães de areia, né? Que são aquelas crianças, né? Que têm aqueles sonhos todos e tem que sobreviver ali naquela condição que não é ideal, né? Para manter aqueles sonhos vivos, né? Então, acho que a TISMO, o pessoal da TISMO tem muito desse espírito capitães de areia, né? Eu acho que uma das coisas que a gente sente muito falta aqui no Brasil, não sei se é falta, mas assim, essa né, nasceu no Brasil, mas o fato de ter uma ligação forte, né, internacional, representada por você, acaba sendo fundamental, né? Porque não é possível você chegar nesse nível se você tá, não é nem uma questão só de tecnologia, se você tá tendo interface só com o seu país, né? Tem que ser uma empresa com um olhar, um viés internacional, né? Perfeito, ponto. Acho que essa foi uma das grandes sacadas que a gente teve, foi logo do começo de internacionalizar isso tudo, né? E a gente traz benefícios para o Brasil, né? Então a tecnologia de minicérebros, né? Eu já treinei diversos brasileiros que passaram pelo meu laboratório e tem outros laboratórios aí no Brasil já fazendo, né? Então, assim, se você fosse esperar o Brasil adquirir essa tecnologia por si, ia levar anos, né? Só o crescimento de células-tronco ia levar anos, né? Mas você mandando pessoas para o exterior, treinando elas, retornando elas para o país, já vai trazendo essa tecnologia. Então, de quebra, eu acho que a TISMO tem essa contribuição para a ciência brasileira, né? Que é, assim, um side effect positivo, né? Que a gente está treinando muita gente, tanto na parte genômica quanto na parte de modelagem celular, né? E um grande exemplo desse foi justamente, né, nos avanços que a gente teve para descobrir como que o vírus da Zika causava os defeitos congênitos, né? Foi com essa tecnologia, né? Exato. Perfeito. E tem uma questão que, assim, muito hoje se discute, né, o papel dessas novas tecnologias, da inteligência artificial, e o papel do profissional de saúde, mas pelo que porque a gente está conversando aqui, parece que o cenário é que a gente tinha na prática muito pouca informação em relação a né, a pacientes autistas, quer dizer, você não tinha informação, né? É que nem outro paciente, sei lá, bipolar, ou desculpa, mas assim, outras doenças neurológicas que você de fato, é tudo igual, mas na prática você não tem essa informação, né? E é interessante que o profissional de saúde não tenha essa informação, e não interessa se ele é doutorado, pós-doutor, quer dizer, que na prática, eu acho que o que a gente está falando aqui, né, Gia, também assim, tem um gap de conhecimento mesmo, não é que a pessoa não estudou, é que a informação talvez não tivesse disponível, não tivesse agregada. Exato. Um ponto fundamental disso que você está falando, que você tem toda a razão, está na questão da genética. A genética não era matéria da grande maioria dos grandes profissionais que estudaram há muitos anos atrás, né? Os profissionais vêm estudando esse assunto desde que ele se tornou, mas ela não era uma matéria de dia a dia. Então, ela é um desafio de você trazer o conhecimento da genética para todos esses profissionais da forma mais adequada possível. Você tocou num ponto que eu acho que é importante falar, aí a minha visão sobre isso, né? Inteligência artificial, deep learning, tem muita gente com medo da tecnologia, da substituição da tecnologia. Na verdade, eu acho que isso é uma grande bobagem. Óbvio que ela vai substituir tudo aquilo que é
que o ser humano faz, mas que deveria ser feito por uma máquina, né? Como não tinham as máquinas fazendo, o ser humano ocupou esse espaço para a evolução da humanidade. Mas eu acho que a tecnologia, na verdade, ela vem para dar um impulso muito mais rápido e muito mais eficiente para o próprio ser humano, né? Então, ela vai prover informações de maneira mais qualificada, e a inteligência artificial é um exemplo disso, para ajudar o ser humano a avançar mais rápido nos achados, porque assim, você vai ter a inteligência artificial descobrindo coisas que o ser humano demoraria muito mais tempo para descobrir, só que ela não vai fazer uso nenhum disso ela mesma, né? Então você vai ter, obviamente, sempre cientistas como o Alisson avaliando essas informações e colocando ela a serviço das pessoas, né? Então, dentro da nossa perspectiva, a inteligência artificial ela vai entrar com muita força para ajudar a trazer informação mais qualificada para os médicos, a trazer informação mais qualificada para a ciência, trazer informação mais qualificada para os pais. Mas eu acho que eu concordo, e tem uma questão que você colocou, e eu acho que dentro dessa linha, quer dizer, com a genética, com a genômica, a gente começa a ter um nível de informação muito maior, né? Exato. E onde se faz necessário as tecnologias de inteligência artificial, de machine learning, deep learning, ou seja, a partir do momento que você começa a lidar com dados em quantidades muito significativas, você precisa, e aí não estou nem falando só da tecnologia de inteligência artificial, a gente está vendo o computador quântico sendo lançado agora, e isso a gente sabe que vai acontecer cada vez mais rápido, então o poder de velocidade de processamento de dados tende a se acelerar de hoje em diante. E o que a gente está focado como eu disse, no uso disso. Né? Perfeito. O foco da Tismo não é só o desenvolvimento tecnológico, é que finalidade e que valor isso vai gerar para as pessoas. E é interessante esse aspecto, né, de ainda ser muito manual, assim, de ser uma curadoria. Eu acho que isso, eu fiz outros exames aí nos Estados Unidos, realmente você recebe um report e fala assim, tá, o que eu faço com isso, né? É interessante, assim. Mas quando você adiciona a farmacogenômica, por exemplo, você começa a se aproximar cada vez mais de um uso da informação, né? Porque, de fato, hoje, a informação disponível, já estudada pela ciência, ela não no caso do autismo, ela não serve para todos os casos, né? Tem mutações que são muito frequentes, mas tem mutações que são muito raras, né? E que não foram estudadas, né? Mas a partir do momento que você tem uma camada adicional, que é a farmacogenômica, né? Que é você olhar o pipeline de medicamentos e a eficiência desses medicamentos para cada característica específica, você começa a trazer um uso muito mais para o dia a dia da clínica, né? Perfeito. E o nosso papel é suportar o médico, né? Nunca prover informação para além do médico. Não, perfeito, assim, é interessante. Eu sou médico, eu tenho participado de diversos congressos aqui de saúde no Brasil, mas eu queria que agora a gente falasse. Me parece que esse ano vai ser um ano muito importante, tanto para a pesquisa dos minicérebros quanto para o Tismo, né? Uhum. Então, nesses 12 meses, o que vocês, né, a gente estava conversando, o que vocês esperam evoluir nas áreas de pesquisa, tanto da Tismo quanto do Alisson? Pode começar, Alisson. Tá, bom. Deve ter muita coisa, né? Nem sei por onde começar. Porra, eu fico até feliz de ver a evolução, muito feliz. Acho que na intersecção do meu laboratório com a Tismo, né, a gente está tendo essa oportunidade de deixar a Tismo mais internacional. Então, um dos lugares que a gente está indo agora é a Europa, né? A gente vai montar um laboratório em Portugal. E o foco desse laboratório de Portugal... Por que Portugal? Isso aí não, só porque isso para a gente é importante. Assim, até para os outros empreendedores que estão assistindo. Eu, assim, acho que o Jean vai ter, de repente, uma outra perspectiva, mas a minha perspectiva é o seguinte, é uma oportunidade que apareceu para a gente, e a gente foi visitar, né, esse parque tecnológico que parecia muito interessante, e a gente se apaixonou, né, por todas as possibilidades que a gente tinha. Além disso, né, tinha a capacidade de atrair financiamento europeu, né, que era uma coisa que a gente até então não tinha explorado, e o contato com as farmas europeias também, né? Que é maravilhoso, que é um super parque, né? Exato. Então acho que teve tudo isso. Perfeito. Eu é exatamente isso, a minha perspectiva é a mesma. Na verdade, acho que o grande ponto existia lá um parque tecnológico, que é o Biocante, perfeitamente adaptado para... Onde que ele fica localizado? Só por ele fica em Cantanhede. Perfeito. Cantanhede. Perto de Coimbra.
perto da Universidade de Coimbra, né, a 20 quilômetros de Coimbra. Esse parque tecnológico está montado, e você montar um laboratório de uma startup como a nossa dentro de um grande parque tecnológico gigantesco lá é uma facilidade de avanço. Tem o acesso às linhas de fomento do Fundo Europeu. Então, a gente, com o nível tecnológico que a gente tem, e o próprio Biocante disse isso, eles acham que a gente tem grande potencial para acessar esses fundos europeus, e o ponto principal, talvez, é a proximidade com as Big Pharmas, né? E essa plataforma, e o Alisson vai falar um pouco mais dela, ela vai estar a serviço da investigação de drogas, né? Então, essa plataforma de Portugal. Então, você está próximo das grandes farmas, que ou estão na Europa ou estão nos Estados Unidos, era ponto fundamental para nós. Inicialmente, a gente imaginava começar isso pelos Estados Unidos, por uma questão óbvia, né? O Alisson está nos Estados Unidos, é o cientista-chefe, mas a gente olhou e encontrou essa oportunidade. Ela casou uma série de coisas, né, juntas, e a gente tomou essa decisão. E só para contextualizar, como a gente tem essa questão de, assim, a gente tem muito forte, que é estratégico para as startups brasileiras de saúde olharem para fora, né? A gente está indo agora para a Semana de Inovação do Canadá. Eu tive no Web Summit em Lisboa o ano passado, e eu fiquei muito impressionado, que você vê que é inovação como política de Estado, né? Exato. Assim como no Canadá, a questão do Mars também. E realmente, assim, a gente tem que não... Tem uma questão crítica aqui no Brasil, não sei se vocês viveram, quer dizer, você não tem investidores... Eu não sei se vocês... Vai explicar para o investidor que você quer fazer um roadmap, fazer uma startup focada em autismo, cara, você tem que comer... Falando assim, você não tem essa... Porque, mas assim, isso não também a gente entende assim... Esse é um jogo internacional, você tem que trabalhar com os big players e com os investidores que realmente conhecem, e mesmo as farmacêuticas que trabalham fortemente com inovação, né? Então tem sonhos que realmente têm que ser internacionalizados, não precisa matar no Brasil, mas tem que internacionalizar, acho que é importante. E a gente teve, né, algumas experiências eu imagino, a gente com investidores brasileiros, né? Eu acho que o Jean tem uma série desses casos, né? Que os caras olham pra gente e falam, meu Deus, o que você está fazendo, né? Mas você sabe que, Alisson, tem a questão, assim, no nosso nível, né? Assim, a gente tem uma rede como o Health Nova, que a gente conhece muita gente que vendeu o hospital, vendeu o laboratório, mas quer dizer, isso não é porque a pessoa tem, o empresário tem capital, que ele está realmente, assim, que ele vai investir em inovação, ainda mais nesse nível, né? Que é cutting edge. Porque não é só o capital, né? Você tem que ter a questão do conhecimento especializado. E isso é uma coisa, assim, que faz uma falta no Brasil, que a gente até vai fazer um fórum específico, mas a gente... eu acho que esse olhar global mesmo, né? Só para ilustrar esse ponto que você falou, a gente chegou a avaliar algumas propostas de investimento e recusá-las, porque a gente ficou diante de sustentar o nosso propósito, do porquê que a gente nasceu, ou gerar um filhote, né, um bom negócio, mas ficando só uma parte que a gente achava que não era uma solução. Então, essas são as situações difíceis, né? Eu tenho um investidor que fala, olha, essa parte do que você está fazendo é fantástica, eu invisto só nisso. E aí você tem que olhar para o seu propósito e falar assim, isso não vai resolver o que a gente nasceu para resolver. Então tem que dizer não. Perfeito, olha, agradeço a quem está nos assistindo, a Roberta Rubia de Lima, que já falou que está muito interessante, perfeito, a Vitória Mootri, falando que tem muita informação. Sua mãe, pois é, a gente sempre gosta quando a família assiste, né? Boa. Espero que minha sócia esteja assistindo também. E quem estiver assistindo, manda a pergunta que a gente interage, gente. A gente é super aberto aí, né? Fala, Alisson, você ia... Então, vamos falar dos 12 meses, que a gente já se empolgou aqui com Portugal. Mas deixa eu só terminar essa parte, porque eu acho, eu não sei se eu sou um desses sonhadores, né? Ou um otimista compulsivo, assim, né? Que o Brasil tem essa capacidade, eu fico triste com isso, né? Eu fiz um post aí que eu copiei de alguém aqui, né? Do Gurgel, né? Que é o cara em 74, ele tava lá apresentando o carro elétrico. O Elon Musk tinha 3 anos, né? A gente já tinha o carro elétrico. Mas foi o Ricardo Amorim que postou isso, eu vi também. Foi o Ricardo, ele tá no nosso grupo também. Legal. Mas ele E assim, essa iniciativa foi, né? Acabou pelo próprio Brasil, né? Os brasileiros são os piores inimigos dos brasileiros, né?
Se a gente investisse em uma ou outra dessas tecnologias disruptivas bem cedo, nossa, a gente seria líder mundial, né? E é uma pena mesmo que isso, né? Eu acho que é um conceito, é uma revolução conceitual que ainda não aconteceu no Brasil. Mas vai acontecer, né? A gente vai chegar lá. Nesse sentido, Alisson, né, a gente percebe que a gente se posicionou como Health Nova como um hub digital de inovação em saúde, porque a gente percebe que, apesar da tecnologia estar disponível, mesmo conversas como essa, internacionais, que a gente poderia fazer com uma frequência para trocar, não são feitas, quer dizer, tem a questão, eu vou para o Vale, fico lá uma semana, volto e você volta a viver a realidade local, quer dizer, onde, na prática, os grandes desafios são você construir essas pontes, né? Exato. E a gente começar a entender que tem que estar conectado com os melhores talentos, e pessoas e investidores que as pessoas que estão olhando, né? Então, acho que é tudo muito... Isso eu concordo, assim. E a gente já rodou 2 anos só como acelerador, mas eu falei, cara, a conta não estava fechando. A gente falou assim, a gente tem que ser um hub que trabalha com aceleração, comunicação, comunidade, que é fundamental, e educação, porque sem educação, mesmo as coisas que vocês estão falando, é muito cutting edge, assim, né? É muito... tem que, assim, mesmo... É impressionante, assim, não é uma discussão que está na mídia. Você vê que na mídia está algumas palavrinhas, Big Data, tal, isso que vocês estão falando já está um negócio além. Não, é um grande desafio mesmo, né? E o próprio ato de empreender é um desafio em si, né? É um jogo de resiliência e não de sorte, né? Não, eu vou ter uma grande ideia. Na verdade, a ideia ela é fundamental, mas você botar ela para funcionar, você executar ela é o ponto fundamental. E você precisa de um ecossistema. Muito se fala sobre investimento, eu vejo muitas startups 100% focada na captação de investimento. Na verdade, a gente tem no nosso roadmap a necessidade de ter investimento naquilo que a gente está fazendo, mas o nosso foco não é o investimento. O nosso foco é aquilo que a gente está fazendo e os recursos que a gente precisa para viabilizar isso, sejam eles científicos, tecnológicos ou financeiros. Né? E não só isso, né? E principalmente de recursos humanos, né? Porque no fundo você precisa tem um desafio de construir uma equipe de ponta para que você tenha um empreendimento de ponta. Perfeito. Mas vai falar dos 12 meses aí, Alisson? Voltando dos 12 meses. Né? Vamos voltar. Voltando esse laboratório em Portugal, acho que o grande goal, né, é fazer com que essa tecnologia dos minicérebros seja escalada, né, para que a gente possa fazer essa triagem de drogas. Hoje em dia, no laboratório acadêmico, a gente consegue testar aí, né, talvez até algumas centenas de drogas ao mesmo tempo. Mas a gente quer ir para milhares ou milhões de drogas. Né? Então, a gente está querendo... vai ter que modificar essa tecnologia, miniaturizar todo o processo, para que a gente consiga fazer esses minicérebros de uma forma muito reprodutiva, para que seja atraente, né, em escala industrial, né, para que as farmas consigam nos emprestar as próprias bibliotecas de drogas que elas já têm, né, para que a gente consiga descobrir novos medicamentos e recolocar esses medicamentos que foram desenvolvidos, né, para câncer, para alguma outra doença, que a gente consiga aplicar aí, né, para doenças neurológicas, né, focando principalmente aí no espectro do autismo. Então esse acho que seria o grande goal. Né? Deixa eu só adicionar um ponto nisso que o Alisson falou. É importante entender que esse roadmap da plataforma de Drug Discovery, que é atender a indústria farmacêutica, é quase como uma inversão do que a gente se propôs inicialmente para fazer, porque ele é um passo necessário para que você chegue num nível de desenvolvimento de tecnologia de poder fazer isso para cada indivíduo, né? Ou seja, você ter uma biblioteca sua, né, da sua configuração orgânica para avaliar um medicamento, a eficiência dele, no seu caso, antes de você medicar uma criança, é o nosso grande goal. Só que hoje essa tecnologia é caríssima, né? Eu costumo dizer que estamos inventando o computador quântico, né? Ele custa milhões para você fazer. Não dá para você prover isso ainda para um indivíduo comum. Mas o avanço tecnológico vai nos levar até lá. Como disse o Alisson, nós somos otimistas inveterados. A gente não perde essa perspectiva, mas o primeiro passo, a gente sabe que não é esse. O primeiro passo é atender a indústria farmacêutica para poder fazer desse roadmap algo possível.
Não, perfeito. Mas, Alisson, você fala do autismo, mas quando o modelo evolui, quer dizer, ele serve para Alzheimer, vai servir para outras coisas também? Sim, sim. Né? Obviamente que dependendo do tipo de doença, você vai ter que ajustar o seu modelo. Então, por exemplo, o modelo de minicérebro ele é perfeito para doenças do neurodesenvolvimento. Porque a gente está capturando esses estágios iniciais, que é onde acontece o autismo, a esquizofrenia, todas essas doenças que têm origens embrionárias, né? O Alzheimer, a gente não sabe se tem uma origem embrionária, mas o ponto é que aparece 60 anos depois. Então, o que a gente teria que fazer? A gente teria que envelhecer esse minicérebro, né? Então, essa é uma das coisas que a gente está começando a fazer agora. Como é que você envelhece um cérebro em laboratório? Então, a gente está buscando novas tecnologias para fazer com que ele envelheça. Muito interessante. E rápido, né? Envelhecer não é só envelhecer. E quando vocês falam, e assim, me explica uma coisa, assim, quando você fala, a gente faz natismo, faz essa curadoria. Hoje, a solução, olha, para o seu filho, essa é a melhor medicação, e essa seria o tipo de... Chega aí além da medicação, um tipo de terapia, uma outra abordagem? Como é que funciona isso, Jean? Como é que essa indicação, assim, que eu desconheço? O Alisson pode até dizer melhor, mas no fundo é um pouco isso, né? Você tem respostas, aí entra a questão do Big Data, né? Quando você tem um volume de dados suficientes em relação à evolução clínica de todos esses pacientes, associados a uma informação genética, você vai aumentar a eficiência da genética de dar respostas mais qualificadas em relação, por exemplo, a terapias, né? Você pega todo o histórico terapêutico de um paciente, você cruza isso com as alterações genéticas e aí você começa a correlacionar. Mas sim, já tem algumas indicações nesse sentido também. O Alisson pode explicar melhor tecnicamente como é que a gente faz isso hoje. O genoma de todas as pessoas, né, não são idênticos, né? Tem o que a gente chama de polimorfismo, são pequenas variações nessas letras que compõem o genoma. E a gente sabe que já tem diversas relações muito bem estabelecidas, por exemplo, na resposta farmacológica a certas drogas. Então, a gente consegue dizer para aquele indivíduo, né, autista, se a risperidona vai ter um efeito colateral, se ele, né, um dos efeitos colaterais é a criança engordar, né, ganho de peso, tal. Então, tem algumas pessoas que são mais propensas a isso, outras pessoas são menos propensas. E o médico, com essa informação, ele vai falar, com todos esses efeitos colaterais, eu acho que esse não é o melhor medicamento para você, é esse outro, né? Então, no autismo funciona dessa forma. Existe uma série, né, de medicamentos que a gente já conhece qual que é o impacto desse polimorfismo. Casos mais gritantes, por exemplo, acabam acontecendo em epilepsia, né? Epilepsia onde não tem o indivíduo não tem uma causa genética definida, o médico começa a testar medicamentos de uma forma aleatória, baseada na experiência de cada médico. Talvez para esse garoto esse remédio vai funcionar. E os pais levam anos até ajustar, né, qual que é o remédio ideal. Em muitos casos, um simples exame genético consegue mostrar para você qual que é a droga exata que aquela pessoa vai responder, né, para controle da epilepsia. É interessante que a gente teve alguns casos assim na natismo e as pessoas até voltam para a gente, por que nenhum médico nunca me pediu um exame genético? Né? Por que não me pouparam de 3 anos, né, fazendo meu filho de cobaia, testando esses remédios e com um simples teste genético, eu poderia já ter definido isso há muito tempo atrás. Qual que é a consequência, né, de eu ter testado todas essas drogas no meu filho, né, e não terem feito nenhum efeito, né? Eu acho que esse é um ponto onde a gente vai ter, de novo, essa revolução conceitual vindo dos próprios médicos, né, que é uma coisa que já está acordando. Não é um problema só do Brasil, é do mundo todo, né? Então é aquilo que o Jean falou, aquela geração de médicos não foi treinada, né, para entender um exame genético, mas isso está mudando, né? E também tem uma outra revolução que eu acho que é o que vai pegar bastante, né, que talvez comece até daí, que é do seguro de saúde, né? Porque o seguro de saúde vai começar a olhar e vai falar, nossa, quando eu gastei 3 anos testando droga nesse menino, né, pagando essas drogas que não funcionam, e um exame genético poderia ter resolvido isso de uma forma muito mais barata, né? Então, acho que talvez até a revolução comece pelo seguro de saúde. Esse ponto que o Alisson falou é importante. A gente definiu uma meta lá no início do que a gente está fazendo, assim, a nossa meta é criar uma abordagem nova de medicina personalizada, mas por trás disso tinha uma definição, a gente dizia,
a gente quer fazer com que o healthcare, né, para o autismo seja mais preventivo, preditivo e personalizado. Esses 3 pontos são importantes, né? Eu consiga prever, ter uma predição mais apurada e uma solução mais personalizada, mas também reduzindo significativamente os custos de tratamento, né? E, obviamente, como ponto principal, entregando melhores outcomes, né? Você conseguir ter respostas mais qualificadas, e aí, a partir quando você junta dados, tanto dados de evolução clínica, e esse é um grande desafio, né? Você conseguir integrar essas informações para prover para o médico melhores informações para que ele tome as decisões, né? Então, esse é o ponto mais relevante de tudo, né? Você conseguir juntar todas as informações, porque você tornar mais preditivo, mais personalizado, tem a ver com você conseguir juntar o máximo possível de informações em uma única jornada, né? Você não ficar... Exato. E um outro desafio nosso, dentro do nosso modelo, por isso que a gente definiu essa forma de atuação, é você conseguir, porque a gente identificou logo no início a existência desse problema, e a gente não podia ficar fora disso, todos os grandes atores que atuam trazendo soluções, aí a gente fala da indústria farmacêutica, a comunidade científica, as instituições de saúde, as associações de pais, etc., são atores que atuam de forma relevante, mas de maneira descentralizada, né? E aí surgiu para nós um desafio de como tornar esse processo mais integrado, mantendo ele totalmente descentralizado, porque ele não tem que ser centralizado, ele precisa necessariamente continuar sendo descentralizado, mas esses atores eles precisam ter uma interlocução mais ágil entre eles, né? Então, tá aí no nosso foco de desenvolvimento da nossa solução, conseguir prover essa descentralização mais eficiente, né? Desculpa, essa descentralização? Mais eficiente, porque já é descentralizado, tem que continuar descentralizado, você não tem como botar todos esses atores num único processo, né? Isso não é viável se pensar, mas você pode, pensando no ecossistema, conseguir produzir uma integração entre esses atores para que se torne muito mais rápido a circulação dos achados de um para o outro. Então, um exemplo, né? A nossa plataforma de bioinformática, ela quer aproximar a genômica de um ator que é a comunidade médica, né? Mas ao mesmo tempo ela pode aproximar a comunidade científica do avanço da genômica, e essa integração está na solução do modelo de negócio, que obviamente não vou contar qual Mas você sabe, Alisson e Jean, eu tenho participado de diversos eventos focados em inovação, e eventos com grandes instituições, né? E essa semana mesmo eu participei de um, e um discurso muito começa, olha, na minha instituição a gente faz assim, aí outro começa, na minha instituição a gente faz assim, e tem uma dificuldade de diálogo muito grande, e de troca de experiências maior ainda, né? E aí tem a questão, acho que você também, né, tem uma questão que a gente aborda, que assim, o brasileiro é muito aberto, sim, ele é cordial, mas a gente precisa ser mais transparente, mais colaborativo. Exato. Quando a gente fala na inovação em saúde, principalmente, porque eu tenho certeza que vocês têm dificuldade também de fazer colaboração aqui no Brasil. Não, esse é o ponto central. Para você ter uma ideia, a gente tem um projeto chamado 1000 Genomas Brasileiros, né, relacionados ao autismo. E o nosso projeto prevê a gente fazer a análise e a leitura de 1000 genomas e entregar esses dados para toda a comunidade científica. A gente não quer centralizar essa informação para nós. Então, o nosso desafio é como é que a gente vai qualificar uma informação usando a nossa tecnologia e disponibilizar essa informação para que a ciência avance, para que as outras instituições de saúde possam avançar em cima dos dados. Por quê? Porque são relevantes. Eles não podem ser centralizados em um único polo, né? Eles têm que ser compartilhados, né? Obviamente, as tecnologias que a gente está desenvolvendo são os nossos equities, né? Essas tecnologias são proprietárias, mas a informação, quanto mais compartilhada for, mais útil ela vai ser para todo mundo, e mais acelerado vai ser o processo de você prover uma solução. Agora, só pensa assim quem está focado no propósito, né? Que é a melhoria da condição de vida de quem de fato é impactado, né? O nosso desafio é botar, como eu disse no início, é botar esse ovo em pé, né? Como fazer disso um jeito que você consiga sustentar o teu modelo de negócio ao mesmo tempo, né? Sem que uma coisa sem que um pensamento anule o outro na largada, né?
E é um desafio, né? Um desafio filosófico, né? Como primeiro passo. Interessante, Alisson, você queria falar alguma coisa aí? Não, eu acho que é um ponto que você tocou aí da falta de colaboração, né? Que o brasileiro é cordial, mas não é colaborativo. É verdade mesmo, né? Muito centralizador, né? Todo mundo quer o seu próprio nicho e é difícil até de reconhecer o valor do outro, né? Então, assim, é histórico isso e a gente vai ter que mudar aí com a educação, né? Das novas gerações. Então, é uma coisa a longo prazo. Não, e tem uma questão, né, Alisson? Você fez graduação aqui no Brasil e depois você foi para fora, não é? Sim, eu fiz até o doutorado no Brasil. Doutorado, mas eu acho que tem uma coisa assim, não é uma questão cultural, assim, é a forma até como a gente é treinado, né? A seleção do vestibular, a forma como você ascende na universidade, né? Assim, não é uma questão de... É uma questão de... né? Essa questão do A, B, C, D ou E, quer dizer, olha, eu acho que o vestibular brasileiro, ele é... Você forma esse tipo... Não é que você forma, você treina um tipo de comportamento, que eu acho que quando você vai ver os processos de seleção no exterior, é diferente, né? Uhum. Sim. Quando você olha o território da educação, por exemplo, o maior desafio da revolução da educação não está nas ideias novas, né? Está em você trazer isso para a prática numa regulação que prevê um formato que já está lá para trás, né? Então, assim, como é que você incorpora isso dentro de um sistema regulatório, né? No caso da educação, o MEC ele determina umas regras, o vestibular, o SISU e etc. são os meios de avaliação e, no fundo, as escolas treinam para avaliação, né? Elas não treinam o conhecimento das pessoas com base nas novas disrupções da educação, né? Aí estão tentando incorporar. Eu tenho uma filha que está no primeiro colegial e eu vejo a escola dela fazendo um esforço tremendo para não deixar de lado a educação que forma a passagem para a graduação, né? Então, assim, ele vai prestar um vestibular, ele precisa estudar para prestar o vestibular, mas ao mesmo tempo eles tentando equilibrar tudo isso de novo que está surgindo no campo da educação. E isso serve para a saúde, isso serve para todos os lugares onde existe uma regra, né, e que tem que ser regrado, né, principalmente na saúde. Então o desafio está aí, em desmontar o modelo antigo com o carro andando, né? Não dá pra... E o feedback dos pais, como é que tem sido em relação ao que vocês já têm dado de resultado na Atismo? O Alisson que recebe todos os feedbacks do mundo, né? Eu posso até dizer um que recente a gente publicou essa semana, mas o Alisson pode dizer mais sobre isso. O resultado quando sai, né? Ele pode trazer já ter um impacto clínico imediato, né? Ou seja, eu te falo que droga que serve, qual que é o gene, né, que funciona para você. Obviamente, quando você recebe uma coisa dessa, é muito confortante. Você sabe que existe uma causa genética, você sabe que estão pesquisando sobre aquele gene, né? Você sabe que, né, talvez, né, essa ou aquela outra droga funcione melhor para o meu filho. Obviamente, nesses casos, é muito mais produtivo, né? Porque a pessoa já sai com alguma coisa de valor, né? A grande maioria dos casos, não sei se é a grande maioria, mas pelo menos metade dos casos, né, o resultado é inconclusivo hoje, né, porque a ciência ainda não avançou, né? Então é aquele exame genético que vai ter um valor daqui a alguns anos, por isso que a Atismo faz um update, né? A Atismo tem essa plataforma, né, como se fosse um radar, que continua, né, avaliando as variantes genéticas, mesmo que o relatório tenha mostrado que ainda não existe nada na literatura. Esses ficam mais frustrados, porque, puxa, né, eu achava que ia ter alguma coisa agora e não teve, né? Mas é preciso reconhecer o valor, né, que o exame genético você faz uma vez, mas ele vale pela vida toda, né? E é preciso fazer essas atualizações, né? Então tem esses dois casos, né? Tem os casos muito positivos e casos que são mais frustrantes, né? Porque não tem aquele, né, impacto imediato, né? Mas muitos dos pais entendem isso. A gente já está conseguindo educá-los, né? E eles já ficam ansiosos para o próximo update, quando é que vai aparecer o próximo update. Eu posto bastante, né, os avanços genéticos que estão acontecendo, e é interessante ver, né, aquele caso. Eu fui um caso desse, né? Quando a gente fez o genoma do meu filho, né, que tem autismo,
saiu ali umas variantes genéticas que não levavam nada a lugar nenhum, né? E eu fiquei com aquele exame genético por 2 anos, né? E 2 anos depois, né, o gene que ele tinha começou a aparecer em famílias na Inglaterra com autismo, né? E aí começou então é esse gene. Hoje, esse gene é um dos top genes de autismo, né? Então, tudo aconteceu muito rapidamente, mas eu passei por essa frustração, então eu entendo isso também, né? Então, tem esses 2 tipos de caso. Que interessante. E tem situações inusitadas, né? Entre esses 2 casos, tem casos onde você dá uma resposta relevante e a pessoa sai buscando terceiras opiniões e as opiniões nem sempre são coincidentes com a interpretação, e aí a pessoa acha que aquilo não está correto, né? E depois de um tempo descobre que estava correto, né? Então a gente já teve casos assim, né? De ter que ouvir das pessoas dizendo, olha, mas isso que você me disse não está certo, e um tempo depois aquilo que a gente disse estava certo, né? Aí, obviamente, a pessoa volta e diz, olha, obrigado pelo que vocês disseram, eu é que demorei para assimilar essa informação e por aí vai, né? Então tem N casos desse tipo, né? Eu acho que era assim, meio que esperado, a gente sabia, né, que isso iria acontecer, né? Então, como eu falei, eu mesmo passei por um desses casos de não ter um impacto clínico imediato, né? Exato. Então, já estava meio que esperando, e a gente estava pronto para armar as pessoas com esse tipo de informação. Eu costumo dizer nas reuniões internas lá com o grupo de que a melhor forma de mostrar que nós estamos certos é estando certo, né? Ou seja, se o tempo mostrar que a gente está certo, a gente vai estar certo. Se o tempo mostrar que a gente está errado, a gente vai assumir que está errado e vai continuar avançando, né? A gente tem estado certo e errado em algumas questões, né? Porque, obviamente, quando você se propõe a criar disrupção, tem que estar na sua pauta cometer alguns, não vou dizer erros que impactem a vida das pessoas, mas erros de avaliação e etc. E a gente não está imune a isso, né? O que a gente faz é justamente avançar sem perder a perspectiva daquilo que a gente está fazendo e estando mais certo do que errado, né, ao longo desse processo, né? Esse é acho que talvez o maior desafio, né? Mas quem Agora, disser... eu acho que existe uma empolgação das famílias do fato de existir autismo, né? Porque, assim, não existe nada parecido no mundo, né? Mas existem firmas que fazem algo semelhante de análise genética nos Estados Unidos, né? O fato da gente ter isso no Brasil, na América Latina, deixa as pessoas muito esperançosas. Obviamente, né, o custo ainda é alto, né? Então, essa inacessibilidade de ter um desses exames para todas as famílias autistas do Brasil incomoda, né? Mas eu acho que existe um entusiasmo com a empresa, o fato da empresa existir, o fato de ter alguém fazendo esse trabalho, deixa as famílias muito empolgadas, né? Então, esse feedback eu tenho direto, né? Pessoas escrevendo, agradecendo, né? Falando, um dia eu vou conseguir fazer esse exame, eu estou brigando na justiça para o seguro pagar esse exame. Então, você percebe que, né, esse valor é reconhecido da comunidade, né? E a gente tem reduzido o custo dos testes ano a ano, né? Tem pessoas que nos criticam porque o teste genético ainda é caro, e a gente entende a crítica e assimila ela, e tem pessoas que entendem o que a gente está fazendo, sabem que o teste é caro, que não conseguem fazer, mas estão torcendo para o nosso sucesso, né? Então, tem de todos os tipos, né? Tem gentes de todos os tipos, né? E acho que essa é a graça, né, de fazer o que a gente está fazendo. Eu acho que tem uma questão de... tem todas mas isso eu acho, assim, tem uma questão de escala, né? Mas eu acho que uma das coisas que mais, assim, é interessante, né, que a gente... Quer dizer, a gente vai ter mais informações sobre os pacientes, ao mesmo tempo a gente precisa que uma das coisas que a gente tem discutido muito, quer dizer, o perfil do profissional de saúde, não só brasileiro, né, mas vai ter que incorporar todas essas informações, né? Aí nos Estados Unidos, como é que tem sido essa... E uma das questões que a gente percebe, assim, vai ter que mudar esse processo educacional também, né? Não adianta o cara... Ele vai ter que ver isso já na residência, ou já na graduação, quer dizer, a gente vê
uma urgência muito grande de repensar a educação em saúde. Como é que você tem visto isso aí? Olha, todas as escolas de medicina estão reformulando os currículos, né? E aqui a UCSD não é diferente. Começou essa reformulação, acho que uns 5 anos atrás, o currículo inteiro foi reformado, parou-se de dividir matérias, né? Passou a ter uma coisa muito mais integrativa. Tem algumas iniciativas que eu acho fantásticas, por exemplo, no primeiro ano de medicina, né, eles já são expostos a artigos científicos. A gente já ensina o estudante a ler um artigo científico, a interpretar, a ser crítico, né? Então, por exemplo, eu dei uma dessas aulas, né, eu misturei ali alguns artigos. Eu botei uns artigos falsos ali, né, para ver como é que eles reagiam a isso. E, óbvio, alguns pegaram, outros não, outros achavam, não, porque está publicado, então é verdade, olha só o que foi feito, mas é falso, né, tudo fabricado. Então, assim, eles começam, então a ciência também erra, a ciência também, né, você não pode ler um artigo só, você tem que ler diversos, né. Então, é incorporar o método científico no médico, né, e é uma coisa difícil. Outras iniciativas, né? Então aqui a gente também colocou uma cadeira de compaixão, né? Poxa, precisa ter uma cadeira de compaixão na medicina, sim. Os estudantes de medicina a meditarem, né? Antes de fazer uma consulta, né? Para que isso estimule, né? Essa compaixão dele quando ele está em contato com o paciente. Isso é muito importante. Ele tem que ouvir o que o paciente está falando, né? Então vai desde a parte curricular, de genética, de integrar isso tudo, de ter o aspecto científico, até a parte humanitária, de como que a gente está trabalhando, né, para que esses médicos lidem aí com essas questões, se coloquem no lugar do pai, se coloquem no lugar da mãe, né, veja como isso tudo é difícil, né, mas que não leve isso para casa, que a própria meditação que ele faz para entrar numa consulta, ele tem que fazer para sair dessa consulta e ter a própria vida saudável, né? E não carregar tudo isso para ele. Então, são iniciativas que eu acho ótimas, né? Vão ser reproduzidas por outros lugares, eu ainda não sei, né? Mas tem nos atraído bastante estudantes que vêm por causa dessa grade curricular nova, né? É interessantíssimo, acho que é importante. E as novas gerações que chegam, né? Eles já chegam com chip novo, né? Então, eu acho que isso é uma evolução natural de mindset, acho até, né, de mentalidade. As gerações que estão começando a se formar agora, elas já se formam com uma mentalidade, não estou nem julgando se é melhor ou pior do que a mentalidade anterior. Ela é diferente por premissa, né? Então, vai havendo uma substituição de mentalidades, isso com as tecnologias, com os avanços científicos, isso vai mudando todo o ecossistema de uma vez. Mas eu acho que, assim, tudo... Eu estou ficando mais velho ao longo do tempo e eu estou percebendo o valor da velhice também, né? Eu não sou velho, mas você vai começando a perceber que o pensamento disruptivo e acelerado e etc. ele é importante, mas ele não anula a importância das outras questões, né? Então, eu acho que o equilíbrio desse ecossistema todo, né, da educação antiga com a educação nova, com as tecnologias antigas, com as tecnologias novas, você conseguir construir um ambiente onde isso se harmonize ao invés de se conflitar, eu acho que é o grande desafio de tudo, né? Acho que o caminho da substituição, como a gente estava falando lá na tecnologia, ele nunca é o melhor caminho, né? Eu acho que o caminho da harmonia é sempre o melhor caminho, né? Então, existe sempre por trás dessas discussões das novas tecnologias um discurso de que então o que está estabelecido está errado, e obviamente não está, né? Ele não é perfeito, assim como os novos não são perfeitos, e se você construir uma harmonia entre eles mais rápida, todo mundo evolui mais rápido, né? Acho que essa harmonia ela é necessária em todos os pontos. Né? Sim. Eu acho que acima de tudo o que a gente percebe é que tem que ter um espaço para diálogo, né? Isso é fundamental. Eu acho que a Tismo, né, e a pesquisa do professor Alisson é brilhante. E aqui eu acho que é um exemplo para o Brasil que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande ainda de traduzir ciência em negócio aplicado, né, em impacto. E isso eu acho, e por várias, e não só por questões até de legislação, fala assim, de marco legal, quer dizer, e acho que isso
um legado de quem está construindo essa infraestrutura no Brasil. Eu vou só agregar um ponto a mais nisso que Claro. você falou. Às vezes o hábito do consumo da saúde da própria população é uma barreira para o avanço das novas tecnologias. Então, no caso do Brasil, a gente tem um sistema de saúde onde as pessoas consomem, né? Falar consumir saúde é estranho, mas consomem a saúde a partir da lógica dos planos de saúde, né? Então, como é que você adere com uma nova tecnologia a um sistema estabelecido de uma determinada forma, e você cria aí um descasamento, né, de como a solução entra, e foi o que o Alisson falou, né? Você tem que dar um tempo para que o sistema de saúde identifique que, na verdade, aquilo segue a um mesmo ideal, né, de redução de custo, né? Mas, inicialmente, como a tecnologia é mais cara, ela cria um distanciamento, né? Então, esses meandros, né, de como é que o sistema é montado como um todo, né? Não são só os atores, né? Como é que o ecossistema funciona, e funciona diferente nos Estados Unidos do que funciona no Brasil, né? Funciona diferente na Europa do que como funciona no Brasil. Acho que isso também faz parte do desafio, né? De você conseguir olhar para o ecossistema em que você vai se inserir e entender, o que é muito difícil, qual é o fio que você vai puxar para conseguir andar mais rápido possível. Ainda bem que sua bagagem de design estratégico ajuda, né? Ajuda, mas também não resolve, né? Os desafios continuam os mesmos. Não, para fechar, eu acho que assim, eu gostaria de agradecer ao professor Alisson Mottri, né, ao Gianfranco, que estão aí batalhando pelo atismo, a Roberta Rubia, a Vitória Mottri. A Roberta Rubia falou que trocando chips, adorou, se identificou. Eu acho que a gente tem eu acho que essa ESU foi muito bacana, né? Acho que é muito bacana realizar por segunda vez essa conversa, ver todas as evoluções. A gente deseja aí que 2019 seja um ano brilhante, né? Tanto para as pesquisas aí envolvendo o minicérebro, quanto o pratismo em Portugal. A gente quer ficar up to date. Muito obrigado, ótimo carnaval para todos. Podem falar tchau aí, pessoal. Obrigado, um grande abraço. Bom, eu queria também agradecer o espaço que você tá nos dando para falar um pouco compartilhar um pouco dos nossos desafios, né? Falar um pouco das nossas angústias. Então, obrigado pelo convite, foi um grande prazer participar. Esse vídeo vai ficar disponível aí, mas é importante a gente entende que compartilhar conhecimento é importante e essa interação é fundamental. Muito obrigado, Alisson, Jean, e a todos que nos assistiram e vão nos assistir. Até mais. Legal, até mais, gente.